Estamos ao vivo no YouTube, Facebook e Instagram. Meu nome é Santiago, sou aqui da GNSS e aqui nós mostramos como você pode faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais. Sejam todos bem-vindos, ok? Hoje vocês estão numa mentoria da regularização rural, onde a gente recebe um profissional da comunidade do Cumbu Rural para a gente debater algum serviço, a gente tirar alguma dúvida, a gente alinhar os passos desse profissional para faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais, tá bom? E hoje eu vou receber aqui o Reginaldo Rosseto, né, que é de Londrina, do Paraná. Então vamos lá, Reginaldo. Reginaldo Rosseto, boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Mas você fala de onde aí? Me explique aí, da onde que você está falando. Eu falo de Londrina, norte do Paraná, as terras mais férteis do mundo. É mesmo? Pode olhar aí O que que você vai... aí? Por isso que nós somos chamados de pé vermelho. Terra vermelha. Exato, O que é que produz aí? Nós temos hoje 3 a 4 produção por ano. Enquanto aí daí para cima, 2 ou 1, né? Eu conheço bem o Piauí, lá só produz uma produção por ano. E aqui não, aqui a gente consegue tirar até 3 safras ou 4 safras, dependendo do plantio. É soja, milho, trigo. Nós já fomos capital do café aqui no norte do Paraná. Hoje não, mas tem muito pouco. Mas até a geada de 75, o Paraná era o campeão de produção de café. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Então aí tem muita produção, tem muito produtor rural, né? Se tem Sim. produtor rural, tem imóveis rurais para se trabalhar. Se tem imóveis rurais, possivelmente tem alguns irregulares, né? E muitos. Nós temos, a maioria das nossas propriedades aqui são pequenas, 20, 30, 40 alqueires, ou Sim. no máximo 100 hectares, né? A maioria delas estão dentro dessa proporção. Não é muitas as propriedades que ultrapassa isso. Então, tem muito trabalho agora, da agora para frente, com o georreferenciamento. Assim que cair a lei para diminuir para 50 hectares, aí vai ter muito trabalho. Perfeito. Só para deixar claro para o pessoal, hoje é exigido o georreferenciamento de imóveis rurais, exigido, né, pelos cartórios para os imóveis acima de 100 hectares. Tem que ter o georreferenciamento e a certificação do INCRA, tá? Pela lei 10.267 de 2001, a lei, pode nem me chamar lei do georreferenciamento, tá? Então, esses prazos eles vêm diminuindo. Hoje, de 100 hectares ou mais, exige o georreferenciamento. Não quer dizer que as áreas abaixo não precisam, elas precisam também, né? Para fazer qualquer transação vai exigir planta memorial descritivo, mas exige a certificação de imóvel rural para os imóveis acima de 100 hectares. E aí, o que é que o Reginaldo está falando? Que em 2023 vai cair para mais de 25 hectares, ou seja, vai cair de 100 para 25. E aí vai começar mais ainda essa obrigatoriedade, né, que os proprietários vão ter que fazer. Então, vai ser um boom maior ainda, não só do georreferenciamento. Quando você traz o georreferenciamento, traz CCIR, ITR, cadastro ambiental rural, regularização do imóvel, se tem posse, se tem matrícula, né? Então, acaba trazendo tudo isso. Porque o imóvel regular, e a gente bate nessa tecla aqui, né, não é só o georreferenciamento, né? Não é só o CAR, não é só o CCIR, não é só o ITR, é todo esse conjunto que você entendendo isso, você consegue ter uma estratégia melhor para você conseguir faturar mais com apenas um serviço, né? Esse combo de serviços aí. Aí você vai entender um pouco aqui do que a gente está falando durante esses dias aí, tá bom? Reginaldo, me conte um pouquinho, você falou que os imóveis são pequenos aí, né? Realmente, acima de 100 hectares aqui, realmente é pequeno, né? Mas as áreas aí na região, elas têm matrícula ou tem muita posse?
Porque na nossa região aqui, Reginaldo, é posse que não acaba mais. Olha, a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná fez um excelente trabalho aqui na região norte do Paraná. Então, 99% dessas matrículas são corretas. Nós temos aí apenas o município de Congonhas, Ortigueira, que é uma região aqui próxima de Londrina, que eu sei que existe uma montagem de matrículas. Mas, de um modo geral, onde a Companhia Melhoramentos trabalhou, você chega e você acha a gleba com rumos, distâncias e normalmente sobra área, não falta área. Raramente acontece de faltar área. A companhia tinha essa preocupação. Mas essa companhia seria o quê? Um órgão de terra do Estado? Foi o seguinte, a Companhia Melhoramento os ingleses, eles eles tinham que construir 50 cidades na década de 1930. Então, por exemplo, Londrina até Cambé, eu tenho 12 quilômetros do centro a centro. Londrina e Biporã daria a mesma distância. Então, cada tantos quilômetros, eles construíam, colocavam uma cruz e falavam assim, aqui vai se chamar Cambé, Arapongas. Por exemplo, daqui em Maringá, são 80 quilômetros, tem 7 cidades. Então, para que a companhia tivesse esse direito de explorar as terras do norte do Paraná, eles tiveram que construir muitas cidades aqui em volta. E aí os polos foram crescendo. Londrina, na realidade, Londrina não deveria ter crescido tanto quanto. O polo maior seria Rolândia, que é onde tem o maior número de ingleses que vieram para cá. E Londrina sobressaiu e hoje nós estamos com aproximadamente mais de 600 mil habitantes, a região, a cidade. Entendi. E de proprietários de imóveis rurais, você tem uma noção da quantidade? Olha, não, sinceridade não tem, mas nós não temos problema aqui. Tem só as pequenas divergências de divisas entre um e outro, mas é muito pouco, sim. A gente tem bastante... A maioria das propriedades aqui próximo de Londrina são pequenos produtores, né? Então, não é... As propriedades são aí 60, 80, 100 alqueires e olha lá, não passa. Geralmente aqui a gente tem população em área urbana, população em área rural, né? Aí vamos lá, 10 mil habitantes, a gente tem 5 mil área rural e 5 mil área urbana. Mas eu acho que aí é mais urbanizado, não é isso? Pelo que você está falando, ou não? Não, a nossa população, muitos hoje, depois de 75, com a erradicação do café, por exemplo, no sítio onde eu nasci, nós tínhamos 13 famílias, era um sítio de 35 alqueires. Hoje, moram apenas 2. Todas essas pessoas veio para a cidade. E muitas propriedades em volta ali não tem um morador sequer. Onde eles moram? Moram na cidade e vai lá na propriedade só fazer os plantios, passar veneno. Então, hoje, a erradicação rural aqui na nossa região é muito grande. As áreas que tem mais gente hoje, no caso, seriam os pequenos proprietários, que hortaliças, produtores de uva, que aqui no caso de Mandaguari, que cada 20 mil metros ali tem uma casa e tem um morador. Então, é uma população um pouco diferente, mas a nossa população, de modo geral, é uma família e, olha, muitas vezes nenhuma família em cada área rural. Entendi. Então é um pouco do que vê aqui também, né? Ele tem uma casa na área urbana, tem uma roça na área rural, né? E eles trabalham dessa maneira aí, né? Mas pronto, Reginaldo. Então, e aí a gente viu aqui que você é professor, você é técnico em agrimensura. Me conta um pouquinho da sua história resumida aí, que a gente sabe que você tem muitos anos de experiência. Me conta um pouquinho da sua história aí.
Eu sou formado pelo Instituto Politécnico de Londrina e Polon, juntamente com meu irmão, inclusive está na live também, o Ronaldo. Ele trabalha no IAPAR, é um instituto de agronômico. Eu trabalho hoje na Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, e também faço meus serviços particulares como agrimensor. Eu fui formado em 86 como agrimensor. Depois de 18 anos, eu fui para a Universidade Federal fazer a especialização de georreferenciamento. Em seguida, eu fiz didática do ensino, depois disso eu fiz transação imobiliária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí, pela Universidade Tecnológica do Paraná, eu fiz o curso de meio ambiente. Aí eu fiz o curso de didática do ensino superior para mim poder dar aula. Aí eu dei aula 3 anos numa faculdade aqui em Londrina, para o curso de Engenharia Civil, Arquitetura, Agronomia, e hoje eu não estou ministrando aula, mas tenho um pouquinho de conhecimento, são 35 anos trabalhando com isso aí. Que legal. E aí, você tem sua empresa hoje? Perdão? Você tem sua empresa hoje, né, que executa serviços de regularização. E eu entrei no curso e aí, como vocês me deram a oportunidade de aprender um pouquinho mais, que a minha avó falava, eu vou morrer e não vou conhecer tudo. E é isso que eu estou fazendo. Estou aprendendo mais um pouco, porque a topografia, igual eu falava com os alunos, é uma das primeiras profissões do mundo. Desde a época dos faraós já existiam os agrimensores, né? Inclusive, dia 17 agora foi comemorado o dia dos topógrafos e ninguém se comentou nada, né? E é uma baita de uma profissão. Sem ele não começa nada e não termina praticamente nada nesse Brasil de um modo geral, né? Nas construções, tudo depende do... E é uma profissão que não é muito valorizada, infelizmente. E aí você conheceu a gente como, Reginaldo? Nas redes sociais? Oi? O curso de vocês aqui, eu conheci através... Oi? Cortou aqui. Como é que você conheceu a gente? Por onde? Foi uma propaganda que foi feita via internet, né? E aí eu comecei a ver os vídeos, aí me interessei e tô terminando as aulas, né? Mas ainda tem bastante dúvida, mas nessas dúvidas aí a gente questiona vocês aí no dia a dia, né? Perfeito, perfeito. E é aqui que a gente está hoje, né? A gente está aqui para debater, né? Para a gente falar de algum serviço que você fechou, né? Me conte um pouco sobre esse serviço aí que você fechou, que a gente vai discutir hoje aqui para o pessoal entender. Me conta um pouquinho do serviço. Você fechou esse serviço por agora? Qual a área dele? Me conta um pouquinho aí da história. Vamos dizer assim, eu fechei 3 serviços ao mesmo tempo. Certo. Um de 5 alqueires, que terminando o gel amanhã, um de mais 20 alqueires, que são matrículas, todos eles têm matrícula, tudo certinho, são proprietários que eles querem regularização. E Reginaldo, eu peguei... fala em hectare, porque eu só consigo pensar em hectare, se você puder. Sim, perdão. 5 alqueires equivale a 121 mil metros quadrados, 20 alqueires igual a 484 mil metros quadrados, ou 48 hectares, né? Então, está abaixo ainda da regularização do GEL, mas esses proprietários querem fazer essa regularização. Tá. E também esse é uma outra área que eu peguei agora, através de um outro cliente que eu também já havia feito o georreferenciamento, de 3.146 hectares. Só que na hora que eu peguei esse documento, eu constatei que ele tem várias irregularidades. E
Um deles é não ter o CCR, o ITR na própria matrícula. Aí fui vasculhar e pelo INCRA ele tem um número, mas ele foi cancelado, certo? E aí, então, é essa a minha dúvida, a principal dúvida de como regularizar uma área que indiretamente ela está existente, tem matrícula desde 1918, é a primeira matrícula dela, veio a transcrição, depois veio a matrícula e pertence ao mesmo proprietário até hoje. E agora que ele está vendendo, a pessoa está com 96 anos, praticamente. Ele nasceu em 1926, isso já era de pai para filho, né? E eles nunca regularizaram, então eu tenho que começar do zero. Vai ser feito georreferenciamento, CCR, ITR, ADA, tudo. Você vendeu o Combural para eles? Vendi, exatamente. E depois que fizer toda essa regularização, o atual proprietário que adquiriu esse imóvel agora, questão de 30 dias atrás, ele vai dividir isso em partes, subdividir, porque vai dar esses 3.146 hectares, ele vai dividir isso em 6 ou 7 partes. Então, vai dar uma média de 500, 400, 600, 800 hectares, dependendo a disposição da propriedade e a quantidade de área que está limpa lá no momento. Porque lá no momento tem 1.900 hectares de mata, entre preservação permanente e reserva legal. E o restante está pasto e área agricultável. Tá. E o trabalho já... Eu vou aqui compartilhar a minha tela, tá? Porque você vai falando e eu meio que vou me perdendo aqui. Eu sou meio que dislexo aqui, tá? E aí eu tenho que anotar, que senão, meu amigo, eu fico voando aqui. E aí eu vou compartilhar aqui, só para o pessoal ver o que eu estou escrevendo, tá? Agora eu queria que você confirmasse algumas coisinhas, ok? Confirmasse algumas coisinhas. Você está vendo aí, né? A minha tela, eu vou aumentar aqui, tá? Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Você entrou na comunidade do Combural no último mês, não foi? Na última turma? Sim. Tem mais ou menos uns 30 dias, não foi? Exatamente. 30 dias de entrada. Não, 60 dias. Eu até discuti, perdão, eu cortar você, eu até eu falei, eu vou pagar parcelado para mim ver se vai ter futuro isso, se não é um golpe que eles estão me dando. Perdão a expressão, sabe como que é, né? Existe um monte de curso, mas o que vocês estão oferecendo, a gente desconfia, porque é muita coisa, muita informação, e aí eu falo assim, mas será que eles vão dar isso mesmo, de fato? E olha, tá barato pelas informações que vocês estão transmitindo para a gente, viu? Poxa, beleza. E aí você já deu uma olhada no módulo de marketing, te ajudou a fechar esse serviço de alguma maneira? Eu já tenho alguns clientes, né? Então aí, mas o que me fez participar desse curso não é só o georreferenciamento, é o agregado, é o conjunto, é o CAR, que vocês me ajudam, a ADA, o CCR, ITR. Então, todas essas informações, né? Entendi. Tá bom. Beleza. Aí agora você está, nos últimos dias, você fechou esses 3 serviços. Um de 2 hectares, um de 48 e um de 3.146. Não é isso? Sim. Beleza. A gente vai discutir esse de 3.146. Correto. Beleza. Esse serviço foi mais de 15 mil aqui, esse 3.146? Não, eu fiz uma arinha pequena lá no Piauí, de 60 mil hectares. Aí depois teve mais
mais 3 áreas de 20 mil hectares lá também. Então, e 3 mil hectares tem um outro proprietário aqui em Londrina, que ele tem várias propriedades, né? Tem 12 propriedades, deu mais de 3 mil. Só de plantio ele dá mais de 1.200 hectares de plantio. Também já concluiu o GEL dele. Essa daqui essa é uma propriedade diferenciada, porque essa é uma matrícula só. Ela tem só uma matrícula com 3.146 hectares. Perfeito, perfeito. Então, você tem essa experiência com certeza, com diversos anos aí, muito mais que a gente, nesse trabalho do georreferenciamento. Posso fazer uma pergunta indiscreta para você? Sim. Você pode me dizer quanto foi aqui esse fechamento desse serviço? Inicialmente, eu pedi 150 mil. Mas ele contestou e ele vai me dar 30 mil reais inicialmente e é para mim tirar mais 15 alqueires de terra lá no local, para mim escolher. Entendi. Esses 15 alqueires hoje lá naquela região e vai dar uns 500 mil reais, mais ou menos, 500, 600 mil vendendo. Entendi. Então você negociou parte, né? Então, você tem que também ter... o cliente está te dando a oportunidade de você ganhar e, ao mesmo tempo, você tem que ter... Você sabe que amanhã você vai ter mais serviços ainda, né? Ele tem outras propriedades. Ele tem a área no Paraguai, que já foi feito o georreferenciamento. Tem mais uma área de 2.500 hectares lá no Rio Grande do Sul, que ele também quer fazer o gel. Então, você tem que aproveitar a oportunidade na hora que aparece. Beleza. Então, você já, em apenas um combo rural aqui, você já conseguiu bater a meta do que a gente fala aqui, né, constantemente, né, do 15 mil reais por mês com regularização de imóveis rurais, não é isso? Desde o primeiro dia da aula ali, na segunda semana de aula, eu já tinha fechado mais de 15 mil nos 2 primeiros trabalhos. Nesse aqui, desses dois? 12 e 48? Isso. Esse aqui foi quanto, esse de 12? Esse de 12 foi 6 mil. E esse de 48? Foi 9. Então já bateu aqui. Então, além disso, essas 2 áreas aí, já me chamou, o vizinho já me chamou para regularizar as outras áreas dele, são mais 3 propriedades. Então, você já... Vira uma bola de neve, né, Reginaldo? Oi? A gente tem essa característica na regularização de imóveis, né? Vira uma bola de neve, né? Um puxa o outro, né? Exatamente. Um puxa o outro e o cara que faz esse trabalho certo, a gente sempre tem cliente, né? Sempre tem cliente, né? Só é a gente saber fazer estratégia de marketing, conversar, entregar o serviço, né? Porque imóvel não falta, né? Você mesmo na região que tem matrícula, tem áreas, né, com matrícula, né? Sempre tem aí regularização para fazer. Então, nesses 2 primeiros, logo nesse primeiro dia, você já conseguiu bater nossa meta aqui. Eu vou mandar para você, vou mandar a equipe entrar em contato aqui, ó, para mandar esse prêmio para você. Você foi um dos recordistas aí, tá, Reginaldo? Lógico, né? Obrigado. Que tem toda a experiência do Reginaldo aí envolvida, ele já tem clientes também que já fazem serviço com ele, né? Ele já sabe, né? Já tem diversos anos de experiência, mas é um pouco do que a gente fala aqui, né? Que é possível, né? Que é possível. Lógico que nem todo mundo vai ter o mesmo resultado tão rápido, né? Tem diversos anos de experiência de bagagem, né? De bagagem de clientes do próprio Reginaldo, né? Mas é possível, né? Você começar do zero e galgar isso aí, né? Como eu disse, às vezes não nos primeiros meses, talvez, mas você faturar 15 mil, pode fechar um serviço, outro serviço, vai aprendendo
e é uma evolução, né? Reginaldo começou do zero há alguns anos atrás, né, Reginaldo? E ele veio aprendendo até chegar, né, com toda a experiência que ele tem hoje aí, e hoje a gente está discutindo serviços aqui, né, que envolve cifras aí, mais de 30 mil reais, né, e se for calcular, 500 mil aí, aproximadamente, né, então é isso, né, então, Reginaldo, um pouco da sua história, tá, é legal você estar compartilhando aqui, né, você ter essa humildade de estar compartilhando aqui, isso motiva outras pessoas a verem que também pode trabalhar com a regulação de imóveis rurais, tá? Em qualquer região tem imóveis rurais regulares, e talvez o proprietário esteja procurando alguém para regularizar e não ache, tá? Então, obrigado por estar compartilhando um pouco da sua história aqui, tá, Reginaldo? Tudo bem. Vamos lá, mas vamos lá para o serviço, tá? Vamos lá para o serviço. Hoje a gente vai discutir esse aqui, ó. Esse de 3.146 hectares, tá bom? Vamos lá. Algumas coisas, né, que você falou. Você falou que ele tem CCIR, né? Que ele tem CCIR é o CPF do imóvel rural, mas ele está cancelado, não é isso? Isso. Cancelado, tá? Esse CCIR foi o cliente que deu para você? Não, foi eu descobri ele no site do INCRA. Na hora que você baixa, faz um download das propriedades. Sim. E aí, em cima desses dados, é que eu consegui esses números. E aí, consultando o INCRA, eles falam que está cancelado, que está inexistente. Tá. Você foi na sede do INCRA consultar, só para entender melhor, ou você foi no SNCR? Não, eu consultei via internet mesmo. Não fui na sede. O INCRA aqui no Paraná, ele só atende de quinta e sexta-feira após o almoço, horário marcado. Então, eu não acabei não indo lá ainda. Certo. Eu quero ver se talvez esse final de semana ou no outro eu tenha que ir lá para a gente resolver isso aí, pessoalmente, em função da área ser muito grande. Por ela ser uma área de mais de 3 mil hectares, os funcionários, vamos dizer assim, dos sindicatos que trabalham com INCRA na região, eles não podem dar essa documentação. Eles têm uma resolução dizendo que eles têm um limite, até tantos hectares eles podem auxiliar. Caso esses outros casos, não. Aí são só lá em Curitiba. Pessoalmente, lá em Curitiba. Na sede do INCRA. Perfeito, tá? Então, vamos lá. Você olhou no SNCR do seu cliente? Só para entender melhor. Pronto. Aí você viu lá que estava cancelado, não é isso? Tinha lá algum imóvel? Tinha algum imóvel lá para ele? Tinha, né? Beleza. Olha só, Reginaldo. Isso pode ser bom para o seu cliente, tá? Porque, olha só, uma área dessa tem com certeza o CCIR ia dar bem caro, tá? E diversos anos sem pagar, ele ia pagar um CCIR bastante caro dessas áreas aí, tá? Esse CCIR está descrito na matrícula? Não. Não consta na matrícula. Já melhorou mais ainda. Tá bom? E só mais um detalhe. Como reserva não era município, a comarca era Canto de Abreu. A matrícula está registrada no município de Canto de Abreu e aí nós temos que transferir ela também para o município de reserva. Essa é mais uma situação que também tem essa matrícula. Ela está registrada numa comarca, mas ela pertence a outra. Beleza. Então, pronto. Então, e isso também faz parte do seu serviço, não é isso? Você colocou tudo isso no pacote. Tá bom? Então, beleza. Isso aí você sabe como proceder? Tem alguma dúvida sobre isso? É trazer aquela matrícula lá
aquele cartório, ele vai indicar, ó, essa matrícula aqui está nesse cartório e passa para outra matrícula, né? Passa para todo aquele histórico, ele passa para o outro cartório. Tá? O pessoal acha que é no passe de mágica aí, que criou um outro cartório e vai todo mundo, vai para lá, não. É quando se faz alteração mesmo. Então, agora a Reginaldo está trabalhando nessa área, essa matrícula que está no município de... Como é o nome? Esse Cândido de Abreu. Cândido de Abreu, tá? Que vai para o município de reserva. Vai para o município de reserva, tá? E pronto, reserva. Beleza. Então, vamos lá. Considerando que esse CCIR esteja cancelado, tá? Considerando que esse CCIR esteja cancelado, como você viu lá, né? Ele pode ser cancelado por diversos motivos. Falta de pagamento, né? E aí vai. Diversos motivos, tá? Que ele foi cancelado, ok? E aí você pode criar um novo CCIR para o seu cliente, tá? Então, como é que você cria um novo CCIR, Reginaldo? Você tira uma nova certidão de inteiro TO, tá? Você vai tirar uma nova certidão de inteiro TO. Certidão de inteiro TO. Tá? E você vai solicitar ali inclusão de imóvel rural. Tá? Você vai entrar no SNCR, no SNCR do seu cliente, você vai ter que ter acesso à conta Gov dele, tá? E você vai entrar no SNCR dele e pedir inclusão de imóvel rural, tá? Você vai ter que ter essa nova certidão de inteiro TO dele, constando o nome dele lá, não é isso que você está falando, que ele já tem essa área aí por vários anos, né? Está em nome dele, né? Ou seja, a matrícula está em nome dele, né? E você vai solicitar essa inclusão dessa área, tá? E aí, Santiago, eu espero o georreferenciamento primeiro. Olha só, e eu já entraria com esse pedido, tá? Eu já entraria com esse pedido. Se o INCRA falar, não, eu quero o georreferenciamento, por ser uma área grande, né? Ele pode, eu quero o georreferenciamento. Você tem esse tempo aí, é o tempo que você está fazendo, tá? Mas, em primeiro momento, você precisaria da certidão de inteiro TO e cadastrar todas as informações lá, né, de produtividade do imóvel no CCIR, ok? Beleza? Então, sim. Você já pode... eu iria presencialmente no INCRA para consultar, só para ter uma última palavra aí desse CCIR. Ou então ligaria, tá, Reginaldo? Não necessariamente precisa ir presencial. Você pode ligar para o INCRA, tá? Vou colocar aqui. Tá? Ligar para o INCRA, vou colocar aqui passo como os passos, né? Ligar para a INCRA, para a Sala da Cidadania de lá, né? E é isso mesmo que você falou, tá? As salas da cidadania do município, eles têm limites, né? Eles não podem, eles têm limites de área, então eles não versam sobre todas as áreas. As áreas grandes é responsabilidade lá da superintendência, tá? Ligar para o INCRA, né? Ligar para o INCRA, superintendência, né? Da região, tá? Tendência ou ligar ou ir presencialmente. INCRA superintendência. Confirmar cancelamento do CCIR e nova entrada, tá? E novo pedido. Ok? Beleza. Segunda coisa, né? Então, tudo ok. Você vai entrar. Você tem uma nova certidão de inteiro TO já? Já eu peguei a certidão já. Então, pronto. Eu tenho ela. Incluir imóvel, tá? E aí, como é que inclui imóvel? Tem lá o passo a passo que eu mostro do treinamento, tá?
É bem simples. Eu vi lá, são 4 itens, né? 4 passos que o INCRA exige. 4 passos, tá? Santiago, eu não sei tanto da produtividade do imóvel, eu posso mudar depois? Pode, tá? Porque às vezes você está no início ali, você ainda vai em campo, né? Algumas vezes. Então, como eu não conheço a área num todo, né? Então eu preenchi mais ou menos os campos de acordo com o CAR, né? Então eu fiz uma estimativa porque o INCRA exige que tenha vários itens que sejam informados na matrícula, né? Lá beleza. Nos dados. Beleza. Aí você me trouxe uma nova informação, tá? E é isso aí, pessoal, que a gente precisa saber. Não dá para a gente fazer qualquer serviço sem ter essas informações, tá? Então você vê como o Reginaldo ele já tem diversas informações do imóvel. O pessoal acha assim, Santiago, como é que eu dou preço? Quanto é que eu cobro numa área de 30 mil hectares? Eu falei, não sei, você tem que analisar a documentação. Então, precisa saber se tem CAS, se tem CCIR, se tem ITS, se tem matrícula, se tem georreferenciamento, se não tem. Tá bom? Então, a gente precisa entender de tudo isso. Então, o Reginaldo ele foi atrás de todas essas informações, né? Para que a gente tivesse informações para conseguir planejar esse serviço melhor. Tá? Então, você me falou que esse imóvel já tem CAR, né? Imóvel Sim, tem CAR. Tem. Beleza. Pronto. E aí você colocou sabiamente, é isso que a gente mostra também. Os imóveis têm que estar concordantes, coincidentes, né, e convergentes. Pô, se tem uma produção no cadastro ambiental, por que tem outra no CCIR, tem outra no ITR? Então, eles têm que estar concordantes. Então, quando esse profissional entende disso, ele consegue colocar essas informações concordantes. E o CAR é a base disso, né? O CAR a gente vê que outro proprietário, que outro profissional, né, no caso, né, foi lá e respondeu essas perguntas ambientais do imóvel e de produção. Então, essa é a base para o CCIR, para o ITR, né, para estar tudo redondinho e tudo concordante. Tá? Esse CAR, Reginaldo, ele foi feito em cima dessa área de 13.146 hectares? Foi. Ele foi feito por um outro profissional e o nome de um terceiro que tentou entrar nessa área aí, né? Mas após fazer essa regularização, aí a gente vai pedir a retificação desse CAR. Ele ainda não foi examinado pelo IAP, né? Aqui o Instituto Ambiental do Paraná, IAP, né? Então, ele está ativo, mas está em nome de terceiro, foi feito. Tá. Então, eu vou ter que fazer essa regularização. E também, após o georreferenciamento, pode ser que dê alteração de área, a mais ou a menos. Aí, então, já se faz já toda essa burocracia, né? Sim, sim. Perfeito. Então, Reginaldo aí já está adiantando um pouco do que eu ia falar, né? Com certeza vai dar diferente, né? A gente não sabe como foi feita essa poligonal desse rapaz, né? A gente chama esse profissional de um cadastro só. Ele acabou fazendo o CAR, fez o que ele sabia, mas quando vai vender o imóvel, ele vai precisar contratar outro profissional, tá? Então, ele gastou, o que a gente fala aí, gastou 2 dinheiros, né? Ele contratou o cara para fazer o CAR, né? E agora está contratando o Reginaldo de novo para fazer a regulação completa. Ou seja, o Reginaldo vai medir o imóvel todo, vai regularizar tudo, né, que ele precisa e vai ter que retificar o CAR dele, tá? Então, pessoal, esses são chamados profissionais de um cadastro só. E talvez você seja um deles, e não tem problema, tá? Mas é o que a gente está dizendo aqui, né? O ideal é que você ofereça o serviço completo para o cliente. O cliente está querendo vender o imóvel, olha só, e ele quer regularizar tudo. Se você fizesse uma coisa só, você não ia resolver o problema dele. Ele tem que procurar o cara para fazer o GEO, o outro cara para fazer CIE, outro cara para fazer ITR. E hoje ele tem tudo com o Reginaldo aqui, né? Então, o Reginaldo vai resolver todos os problemas dele, inclusive até mudança de matrícula no cartório. Né, Reginaldo? Exato. O que mais vai dar trabalho são 36 proprietários em volta dessa propriedade. Isso que vai
essas anuências que vão dar trabalho. Perfeito. Vai dar muito trabalho, tá? A gente pode falar um pouquinho sobre ela também. E aqui, você não me falou de ITR. Deixa eu te perguntar aqui, tá? ITR. Você já consultou para ver se tem? Como é que tá? Como é que tá a situação do ITR dele? Eu não consigo porque ele tá suspenso junto ao CCR, aí a gente não tem os números, não tem dados, e aí eu não consigo casar as informações. Tá bom. Olha só. Ele falou se declara, o ITR? Ele Não mesmo? está declarando também. Já faz alguns anos. Mas ele tem? Também não achei nenhum documento nesse sentido dele. Já Tá. pedi para eles, mas ele falou, não achamos nada. Entendi. Aí eu procuro onde? Na Receita Federal. Pronto. Aí que tá. Então, Aí que você, né, você entra em uma das aulas, tá? Que a gente fala quando, ó, e é legal você falar isso, né? Porque vai acontecer, pessoal. Pessoal, dê o seu like aí, ó. Maria me ajudou aqui, ó. Deixa seu like, por favor, aí comenta aqui que vocês estão gostando desse bate-papo, tá? A gente vamos discutir todo esse imóvel aqui, tá? Na prática aqui, tá? Então, deixa o seu like aí. Tem mais de 55 pessoas aqui assistindo, já teve pico aí de mais de 70. O pessoal tá gostando do bate-papo aí, tá? E vamos falar um pouquinho de cada sem pressa. Reginaldo, você tem pressa aí? Algum horário? Porque a gente vai discutir cada ponto aqui. não, tranquilo. A minha Tranquilo? filha já Beleza. foi buscar outra filha na faculdade, tranquilo, sem problema. Pronto, beleza. Que bom. Então a gente está mais tranquilo e vamos discutir cada ponto aqui. Comenta aqui, tá? Faça sua pergunta que depois a gente para responder aqui. Ok? Mas vamos focar aqui. Reginaldo, e aí eu venho aqui, ó. Vou até mostrar para você aqui, ó. Uma das aulas, tá? Que essa é uma dúvida muito grande. O cara, aquele proprietário de imóvel rural, muitas vezes ele nem sabe se tem um cadastro ou se já teve, perdeu aquela informação, né? Então, a gente construiu uma metodologia para saber, pô, Santiago, esse cliente meu, ele não sabe se tem. Como é que eu faço para achar se ele tem ou se ele não tem, tá? E aí é isso que o Reginaldo está perguntando para a gente. E aí a gente entra numa parte que a gente se chama de pesquisa nos sistemas cadastrais, tá? Pesquisas nos sistemas cadastrais que a gente mostra aqui, uma metodologia para você tentar encontrar esse documento que o seu cliente nem sabe se tem, tá? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Rapidamente. Né? Só para vocês verem aqui as possibilidades. E aí eu já respondendo no Reginaldo aqui, tá? Vou compartilhar aqui minha tela novamente, tá? Para vocês verem. Vamos lá. Pesquisas nos sistemas cadastrais. Né? Vocês devem estar vendo aqui, não é isso? Pronto. E aí, Reginaldo, eu chego aqui, ó, essa é uma aula nossa, tá? Sistemas cadastrais, você tem CCIR e ITR. Olha lá, ó. Se tiver CIB ou número do NIF, você emite uma certidão negativa para saber como é que está a situação deles, tá? Mas você não encontrou nenhum número do NIF, né? Nesses documentos aí que eles te passaram, né? E você está em dúvida, será que tem, será que não tem? Né? Olha só, se tiver NIF, você emite uma certidão negativa. Nesse caso, não tem. Se não tiver, ou não sabe se tem, que é o caso, sem CCIR, o ideal é você entrar no portal ECAC do cliente, ou ir presencialmente na Receita Federal, tá? Pesquisar se tem algum ITR em nome dele, tá? Se tem algum número do NIF, CIB em nome dele, tá? No portal ECAC, você também consegue pesquisar.
Se ele declarou dos últimos 5 anos, vai estar lá. Inclusive o arquivo para você baixar e o arquivo que o cara declarou, tá? Então você consegue consultar no portal ECAC. Portal ECAC, você entra pela senha do .gov dele. Você já entrou no portal ECAC alguma vez, Reginaldo? Não, não. Essa Pronto. parte para Então, mim ainda é nova. Eu não estou perfeito. começando agora nessa. Perfeito. E o combo rural é isso mesmo. Você vai ver que não é nada difícil, né? Você vai ver que você vai entrar e você vai pesquisar para ver se ele tem número do NIF lá em nome dele, tá? E aí também tem uma outra possibilidade, se ele não tiver ou não sabe se tem, mas ele tem CCIR, tá? E aí você pode entrar nessas consultas públicas dos dados CAFI. Pouca gente sabe, tá? Pouca gente sabe, mas existe a Receita Federal, ela disponibiliza as informações de quem tem número do NIF, tá? E aí, quem tem número do CCIR, tá vendo? Com o CCIR, você consegue pesquisar para ver se você acha o número do NIF dele, para ver se ele está vinculado de alguma maneira, tá bom? Então, você consegue também, através desse site, consultar esses dados. Como você tem o número desse CCIR antigo, você tem, né? Você pode consultar para ver se esse CCIR está vinculado lá de alguma maneira ao número do ITR. Mesmo ele estando cancelado? Mesmo ele estando cancelado. Porque a ideia é você achar o número dele, né? Você achar algum número do NIF para ver se ele tem. Eu recomendo primeiramente você consultar a portal ECAC, tá? Depois dessa consulta pública andada do CAFI. E aí a gente mostra aqui, ó, vou clicar aqui no portal ECAC, tá? Para a gente entrar, você deve estar vendo minha tela aí, né? Eu tô sem meu token aqui, deixa eu ver se eu acho meu token aqui para você ver. Deixa eu ver aqui se eu acho meu token aqui. Dando um erro, bagunça aqui, só um minuto. Lembrando que esse bate-papo fica gravado, tá? Não precisa se preocupar em copiar nada, não. A gente sempre deixa gravado todos os nossos conteúdos aqui. Não tem problemas de o pessoal tira a live do ar. A gente aqui, conhecimento aqui é para ser compartilhado. Só vou colocar aqui, tá? O meu token aqui para a gente acessar. Aí eu vou entrar aqui com minha senha. Tá? Isso aí a gente tem que se cadastrar lá também, né? O mesmo a senha do .gov do seu cliente que você acessa o SNCR é a mesma, tá? Que você acessa a portal CAC. Beleza? Beleza. Você pode entrar pelo seu... Eu estou entrando aqui pelo meu para mostrar, tá? Sim. Você, no caso, vai entrar pelo seu cliente. Você pode ser procurador dele, tá? Aí você pode fazer essa procuração para ele. Mas recomendo que você tenha entrada nos procedimentos pelo dele mesmo, para não ter esse trabalho de fazer procuração. Se você quiser, também não tem problema. Tá bom? E aí você entraria nesse portal ECAC aqui e consultaria, tá? No módulo 15, a gente tem uma aula mostrando como é que você pode achar esses dados, tá? Numa das últimas aulas lá, a gente mostra. Ok? Tá meio que demorando aqui para entrar, mas, inclusive, é até um risco que a gente corre aqui, porque deu erro aqui na página, tá? Mas é um risco que a gente corre porque... Eu vou parar de compartilhar aqui, porque eu lembrei agora, o pessoal não pode mostrar dados aqui em período de eleição. Tá? Senão eles podem derrubar a live. Realmente está tendo esse problema aqui. Mas seria ali pelo portal ECAC, tá? Tem uma aula do módulo do CNI, uma das últimas aulas que eu mostro como é que você pode consultar. Aí você vai consultar para ver se tem ITR em nome dele. Em último caso, Receita Federal. Presencial. Vai lá, eu estou com esse CCIR aqui. Ele pode ir até
A Receita Federal? Sim, ele tem o procurador, que é o advogado dele, o doutor Caetano, e aí ele tem a procuração, eu vou solicitar para ele ir lá amanhã. Na dúvida, eu acho que você pode confirmar. Porque assim, Reginaldo, isso é muito importante, tá? Parece coisa simples, mas não é, tá? Por quê? Porque se você tiver esse NIF em nome desse imóvel, né? E ele não foi pago, né? Não necessariamente dizer que ele foi cancelado, tá? Ele pode ainda estar válido. Então você terá que regularizar os últimos 5 anos, se ele não Sim. pagou. Se pagou, você vai ver no portal ECAC, tá bom? Se ele não pagou, você pode pagar os últimos 5 anos, regularizar para ele, ele vai continuar com o mesmo número do NIF. Existe muito problema aqui do pessoal que não faz essas consultas, e eles criam outro número do NIF e isso gera uma duplicidade. E aí o cara fica com pendência na Receita Federal do antigo, cria um outro, paga os últimos 5 anos e o cara ainda fica com uma outra pendência. E aí, para cancelar, meu amigo, é um trabalho redobrado aí, para explicar para a Receita Federal que criou o número, né? Então, essa etapa de você entender, tem que fazer todas as pesquisas e consultar, isso é muito importante. Se ele tem dúvida, como é o caso aí, você precisa tirar essa dúvida aí, tá? Porque isso é imposto e é caro. O imposto de uma área de 3 mil hectares não é barato. Não é barato. Então, não é brincadeira. A gente tem que fazer todas essas consultas. E essas estratégias foi que a gente criou. Se não tiver, tá? Se não tiver, você vai ter que fazer a pesquisa. Se não tiver, como ele não está vendendo imóvel, ele vai ter que declarar os últimos 5 anos, tá bom? E você vai ter que fazer isso para ele, já que você vendeu o combo rural completo. E é essa a estratégia, tá? Ok? Ok. Então, se ele não. Ó, eu vou colocar aqui mais algumas informações, tá? Como você fez aqui, de acordo com o K. Não necessariamente essa numeração é a sequência que você tem que seguir. Eu estou tentando colocar meio que na sequência. Mas ITR, TR é consultar no ECAC, portal ECAC e ou ir na Receita Federal. Na Receita. Tá? Confirmar se ele não tem. Se não tiver, tá? O que é que você vai fazer? Tá? Como a gente explica lá. Se não tiver, você vai esperar a criação do número do CCIR, ok? E aí você vai, se não tiver, se não tiver com CCIR, você vai entrar no CNI, tá? Entrar no portal do CNI, tá? Você já deu uma olhada lá no portal do CNI? Já. Ótimo. E lá você, quando ele tiver CCIR, vai aparecer lá, tá? E aí, lá no portal do CNI, você vai solicitar uma criação do número do CIB, que é o número NIF CIB agora, né? Agora, lá já está como CIB, tá? Solicitar criação do CIB, tá? É o novo NIF, né? Só cria a sigla para complicar a vida da gente, para o pessoal entender, tá? NIF. No caso, se não tiver. E aí esse NIF vai ser um imóvel novo. Aí você vai ter lá imóvel novo, tá? Vai ter lá, desculpe, dados de origem, vai ser inclusão de imóvel novo, tá? Ou seja, ele nunca teve número do NIF. Você vai constatar. Ou então ele já teve e já foi cancelado há muito tempo. Tá? Beleza? Ok. E aí você vai incluir o número do NIF, daí você vai
não é só incluir. Você vai solicitar a criação do número do NIF, tá? Possivelmente a Receita Federal ele vai querer a documentação. E aí nós mostramos para você lá na aula como você abre o processo no portal ECAC. Aí você vai pelo portal ECAC agora e mandar essa documentação. Essa certidão de inteiro teor, documentação do seu cliente. Eles confirmam lá, em 5 dias, 3 dias, já libera esse número do NIF para você. Receita Federal é rapidinho, INCRA é demorado, pela experiência que a gente tem, tá? Mas no seu estado pode ser mais rápido. Beleza? Então, ó, enfim, portal ECAC, abrir processo, enviar documentação. Documentação básica, tá? Documento, certidão e documento... certidão, documentos pessoais, comprovante de endereço. Isso. Se tiver o GEL, Se tiver o GEL, já manda. Se você já tiver o GEO-referenciamento, já manda. Planta, porque isso aí é mais um respaldo, mas não necessariamente precisa para ele aprovar nada. Tá? Abrir processo e enviar a documentação. Na aula a gente mostra lá, tá? Tem uma aula a gente mostrando como é que você faz isso. Ok? Beleza. E aí a gente vem aqui, eu nem falei de georreferenciamento, tá? Todo esse trabalho você faz do escritório. Tá? Isso aqui é do seu escritório, tá? Do seu escritório. E, inclusive, você pode ligar aí para não ir presencialmente nos órgãos. Tá? Hoje, pela pandemia, ninguém quer atender presencialmente ninguém. Antes, você tinha que ir no órgão. Agora é tudo digital. O portal ECAC aqui, ó, foi feito para fazer tudo de forma digital. Inclusive, você tem um chat lá que você pode tirar dúvidas. Você pode perguntar para eles também, tá? Tem um chat do próprio portal ECAC para você tirar dúvidas. Ok? E aí, vamos falar de georreferenciamento? Aí você domina, né? É um pouquinho. Tá. É uma área grande, né? Como é que você está planejando aí fazer esse georreferenciamento? Primeiro, fazer uma vistoria na área, conversar com os vizinhos, porque, pelo que eu observei na imagem, não tem invasão. Todo mundo está respeitando as divisas existentes. Que imagem? Na imagem de satélite pelo Google, né? E aí eu também posso levar o drone para mim fazer um estudo também em cima da área, né? Para facilitar mais a disposição. E já ir implantando os marcos, né, em cada uma das divisas, conforme vai conversando com os proprietários, e depois faz o levantamento em cima dos marcos. Perfeito. Beleza. Que são 36 vizinhos, né? Pelos CAR que eu observei ali, tem em volta, são 36 confrontantes. Então você já fez uma análise de sobreposição, não é isso? Sim. Pronto. Perfeito. Olha só como o Reginaldo está planejado aqui, tá? Ele fez uma análise de sobreposição, né? E ele já viu que pelo K eles estão respeitando, né? Pelo K eles respeitam, porque como o K já foi feito, né? Então eles respeitaram o K que já foi feito, né? Também, né? Exatamente. Perfeito. Tá? E aí você consegue saber quantos vizinhos tem. Né? Então, pelo K, aproximadamente, todos os vizinhos têm K ao redor dele? Nessa propriedade, sim. Que legal, né, rapaz? Que legal, viu, Reginaldo? Uma área de 3.000 hectares, todo mundo ao redor TK, isso é muito bom para você. Isso facilitou a visualização, de um modo geral, o contexto da onde que é a localização da propriedade, né? Os seus limites, sim. né? Sim. Legal. 36, confrontantes. Olha só, isso aqui, pessoal, essa análise de confrontante, tá? A gente mostra como é que você faz essa análise
dentro do treinamento também. Mais um detalhe. Apenas 2 propriedades têm georreferenciamento em volta dessa propriedade. Apenas 2 propriedades têm georreferenciamento. Só. O restante, não. Olha só que interessante. A análise sobre a posição do K foi feita. E isso aí que a gente bate. Nessas 2 análises aqui, ó, que o Reginaldo fez muito bem. E análise de sobreposição de gel, né? Do gel. Você falou que dois vizinhos têm certificação, né? Sim. Pode ser que hoje haja algum ou mais, mas sim, como são áreas menores, eu acho que não tem, não. Mas o CAR está 100% ali em volta. Rapaz, que legal, viu? O pessoal aí regularizado. Certinho, viu? E aí você já consegue saber onde são os pontos de mudança de confrontação, né? Sim, a gente tem uma noção bem mais aproximada, né? Sim, sim. Então, pessoal, quando o imóvel tem o K, né? Na verdade, o K ajudou também para isso, né? De certa forma, né, Reginaldo? Ajudou para a gente se planejar melhor, né? Para ir para campo. Porque se esse cara não tivesse feito o K, você ia ter uma dúvida ali onde é aquela poligonal, né? Então, exatamente. De certa forma, ajuda para a gente planejar. Mas esses passos aqui, ó, que a gente chama aqui, tá? Esse passo aqui a gente chama de análise de bases cadastrais. Análises de bases cadastrais, tá? Que é o que o Reginaldo fez aqui muito bem, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, são 2 pontos importantes. Análise dos sistemas cadastrais, né, que a gente falou aqui do CCIR e RTR, e análise das bases cadastrais. Às vezes, aquele cliente nem sabe se tem K. Nesse caso, ele sabe, né? Ele deve ter pago caro, né? Mas tem aqueles imóveis, aqueles proprietários que a prefeitura faz o K e o cara nem sabe. E aí você tem que consultar lá para pesquisar nas bases para ver se realmente ele não tem K. Tá? E aí o Reginaldo fez essa análise aqui, né, de sobreposição do K e das áreas georreferenciadas. Santiago é um procedimento muito complicado? Não, tá? Santiago, eu sou arquiteto, sou proprietário, sou corretor. Consegue fazer? Consegue sim. Tá? A gente tem métodos aí para você fazer essa análise sem achar um programa. Tá? Pode usar o QGIS para fazer isso, mas pode ser através de software menos complicados. A gente mostra aí, né, em aulas como você consegue fazer isso, tá? Mas aqui o Reginaldo já fez essa análise aqui que a gente ia sugerir, então ele já tem essa análise aqui muito bem feita, né? E é isso aí. Diga. Santiago, como se trata de uma propriedade grande, você tem que ter uma estrutura, você tem que saber exatamente quanto de fato, qual é a dificuldade que você vai encontrar, mesmo você não indo lá. Então, você tem que fazer uma análise básica para você ter uma noção também de custo de valores para você cobrar, porque se você chega ali e fala assim, não, eu vou fazer por 30 mil, você chega lá e fala assim, nossa, mas ó o abacaxi que é. Aí você vai largar o serviço porque você pegou muito barato. Então, é complicado, né? E aqui também pelo K, você sabe a quantidade de pontos, né? Eu calculei 70 marcos aproximadamente. Aproximadamente, né? Aproximadamente. Tá? Os vértices do imóvel todo? De todos eles. É que tem umas partes lá que tem rio, e tem um pedaço que já foi feito o gel, né? Então, tem estrada municipal. Entendi. Aí a gente consegue. Entendi. Quantidade de pontos aproximada. Você falou quanto? 70, foi? 70, aproximadamente. 70 pontos, tá? E isso aqui é muito importante, tá? Então, ele está fazendo esse planejamento aqui, ó. E ele consegue se planejar melhor. 70 pontos, quilometragem de cada ponto, quanto ponto eu vou ter que andar, ele já consegue planejar mais ou menos quantos dias ele vai gastar, né?
E o ideal é você fazer tudo isso. A gente fala aqui, análise de sistemas cadastrais, a gente fala do diagnóstico de imóvel rural. Então, o cara chega lá perguntando, quanto é que você cobra para fazer 1.000 hectares? Meu amigo, eu não olhei nada disso, não olhei nada ainda, como é que eu vou saber? Podia ser 200 pontos. Ia ser muito mais caro do que 70 pontos. Então, essa análise é muito importante. Tá? É o que a gente chama do diagnóstico do imóvel rural antes de você dar o preço. Esse serviço já está fechado, né? Já foi 30 mil aí de inicial, né? Mais uma parte de terra, né? Mas o que a gente fala é para você fazer isso antes também, tá? Para você conseguir precificar melhor o seu serviço, ok? A precificação não é um debate de hoje, mas pode ser debate aí de nossas outras mentorias, tá? Beleza? Então, quantidade de pontos, 70 pontos. Você acha que vai demorar quantos dias em campo aqui? Eu calculei 15 dias. Entre 10 a 15 dias depois dos marcos implantados. 15 dias em campo. Beleza. Beleza. É isso aí. É um trabalhão, tá? É um trabalhão. É um trabalhão, não é uma área de 3.000 hectares, é serviço para alguns meses aí, né, Reginaldo? É que a propriedade lá, ela é um pouco acidentada, né? Então, tem bastante rios, então aí tem pontos que você vai ficar aí 20 minutos, 30 minutos, para outros pontos que... Então, aqueles pontos que não derem fixo, né? Então, você vai ter que ficar mais tempo no ponto. Então, essa é uma estimativa de tempo, né? Entendi. Até pela sua experiência da região aí, né, Reginaldo? Você tem, né? É. Beleza. Agora aqui, uma etapa importante, tá? Você sabe dizer qual área que deu no K lá? A do CAR? É. Ele colocou exatamente 3.146 hectares, quem fez o CAR. É por isso que eu estou falando, vai ter que fazer a retificação, porque ele colocou exatamente conforme da matrícula. Rapaz. Pois é. Com certeza vai ter que fazer retificação aí, né? Porque ele com certeza fez aí por imagem de satélite, né? Ou então algum outro levantamento, né? Ele fez só na prancheta mesmo. Prancheta, isso aí acaba. E aí encontrou a área que era da matrícula para não dar problema, né? Então, ele não Exatamente. mediu a área para fazer o serviço. Ele olhou a matrícula, vamos achar essa área aqui, né? A gente chama vamos incubar, vamos achar essa área aqui que está na matrícula. E Eu a peguei tendência é uma, que a área que ocupa não é a mesma que está na matrícula. Não pode mudar um pouquinho. Diga, Reginaldo. eu peguei uma outra área também de um outro cliente, mas eu não fiz o levantamento. Só para ilustrar, o profissional que pegou a área lá para fazer, ele colocou 1.256,20. Exatamente a mesma medida da matrícula. Eu falei, olha, tem coisa errada. Ele fez o georreferenciamento de acordo conforme está a matrícula. Fechou exato. Eu falei, olha, esse aqui o cara não foi em campo para fazer o levantamento. Ele fechou a matrícula até os décimos. Pessoal. Então é isso aí, né? O que a gente está falando aqui? Que você vai achar, você vai medir o que está no campo, né? O que está no campo, bota aí 99,9% das vezes não vai estar exatamente como está na matrícula. Por quê? Há mudanças, né? Da precisão, dos vértices, então vai dar diferente. Tá? Então, o cara que não acha redondinho assim, suspeite. Tá? Você que é proprietário de imóvel rural que está vendo esse bate-papo também, quando o cara acha exatamente ali, é porque ele não quer ter problema com o cartório, ele quer achar exatamente o que tem ali. Então, às vezes ele foi para campo, pegou alguns pontos, outros ele puxou ali para dar, puxou ali aquelas coordenadas do software ali para dar aquela área, né? Isso é bem complicado. E como a gente tem, né, como
Reginaldo tem experiência, consegue perceber essas situações aí. Reginaldo, em relação à assinatura de confrontantes, como é que os cartórios se comportam aí? Tem que assinar todo mundo, marido, mulher. É nada. Tá, aqui tem que ter. Não tem, você não pode assumir a responsabilidade pelo vizinho ou igual aquela normativa antiga. Tem que estar todo mundo assinando a anuência. Tá. Esse é o maior trabalho. Tá. E esse Os é um que trabalho não grande. assinarem, notifica, os que não acharem, edital. Perfeito. Você pede para eles nome da propriedade, CPF, proprietário ou posseiro. É isso? RG, CPF, o número do INCRA, número da matrícula, todos os dados completos ali da propriedade e os dados completos do marido, mulher, se for casado, se tiver mais herdeiros também. Você Nós pede já marido e tivemos, mulher. Caramba. nós já tivemos uma propriedade aqui, um outro colega aqui, deu só 118 assinaturas de uma propriedade. É isso aí. 118 era a área, era a hierarquia da família. Certo. Quanto mais confrontantes, mais trabalho a gente vai ter nesse sentido aí, tá? Não, era só um confrontante com 118 pessoas. A família era muito grande, tinha marido, mulher, e tinha filhos, herdeiros, e aí foi. É mesmo. Rapaz, ó, deixa eu te falar, a experiência que eu tive aqui com o cartório, tá? E aí você vê como muda muito. Eu nunca precisei pegar a assinatura de mulher, não, tá? Da esposa ou então do marido. Tá lá naquele documento, apenas o do que tá no documento, entendeu? Aqui eles exigem marido e mulher. Porque o questionamento diz o seguinte, aqui os cartórios. Se a mulher não assinar, ela pode contestar dizendo que o marido foi omisso, e aí cancela-se tudo. Pois o nome dela está na matrícula, né? Tem lógica, né? Tem lógica, mas por essa lógica aí você tem que pegar muitas assinaturas aí, né? E correr atrás de muitos CPF, RG do marido e da mulher, né? Marido e mulher. O número do INCRA também. E o nome da propriedade, né? Nome da fazenda, você tá vendo aí, né? Que eu estou escrevendo? A gente coloca todos os dados possíveis, né? Todos os dados que estão na matrícula para não haver divergência no cartório na hora que o cartorário for analisar, ele vai comparar a matrícula com o confrontante. Aí, porque nesse caso aí, tá, pessoal? A gente tem, no caso aí da onde Reginaldo está trabalhando, tem muita matrícula, né, Reginaldo? Então você consegue saber ali, né? Pedir o número da matrícula, né? Tirar essa certidão, né? Exatamente. Uma certidão inteiro teor já tem todos esses detalhes, né? Certidão de inteiro teor, você já pega tudo aí, já coloca na... Você faz carta de confrontante ou pede assinatura na planta? Não, a gente anda propriedade por propriedade, né? Um a um, né? Não, eu digo, você faz cartas de confrontante para cada proprietário ou você pede para eles assinarem na planta? Não, carta de confrontante e, além disso, a gente leva o mapa mostrando onde é que está a confrontações dele para eles ficar, uma cópia para ficar com eles. Beleza. Então, nesse caso aí, nesse exemplo que a gente está dando, a gente tem áreas matriculadas ao redor, tá, pessoal? Então, o que a gente está falando aqui? Ele tira uma certidão de teroteio de cada vizinho e vai ter todas essas informações aqui, ó, que a gente está falando aqui, tá? Então, já fica mais fácil. O negócio é quando é posseiro, que aí o negócio posseiro você vai ter que ir lá, conversar com ele, pedir as informações para ele, pedir o documento de posse dele,
né? Tirar uma foto do documento dele também, né? E se ele tiver CCIR, do CCIR, fazer a carta de confrontante, depois voltar, né? Para eles assinarem, tá bom? Então, quando é posse, quando é um posseiro, é assim, tá? No caso aqui, o próprio Reginaldo, ele pode tirar uma certidão de TTU que já vem todas as informações, e quando ele for lá, já leva a carta, né? Com o mapa, já pode conferir, né, Reginaldo? Alguns cartórios exigem que a planta esteja assinada também, mas... É mesmo, velho. Caramba. A gente conversa com o cartório aqui, né? E aí a gente sempre pergunta, ó, se eu for fazer a carta de confrontante, não precisa, né? Eu nunca vi eles pedirem as duas coisas, não. Aqui em Londrina, para a gente fazer a retificação administrativa, eles pedem para que a gente não precisa carta, mas você assina o mapa com todas as confrontações. Mas é complicado, porque no caso, por exemplo, eu faço um mapa desse aqui com 36 confrontantes. Aí tem um nome errado, eu peguei a assinatura de 35. Aí chegou lá no último lá para ele assinar, e eu tenho que alterar o nome dali no mapa e pegar a assinatura tudo de novo dos outros. Então é complicado, né? Por isso que o ideal é trabalhar com cartas de confrontante, né? Porque aí você leva a carta e já leva o mapa da divisa do proprietário e fala, a tua divisa é essa, aqui está o marco, aqui está as coordenadas. E é assim. Perfeito. É isso aí. Elaborar as cartas de confrontantes, né? Não tem muito segredo, não. Você já pegou aí todo esse passo a passo, né? E aí, no final, você vai proceder com essa verbação. Quando você chegar no cartório, vai retificar a área, vai exigir as cartas de confrontante, requerimento do georreferenciamento, que você já sabe, né? Muito bem aí. O CAR, que você já vai ter, tá? Ok? O ITR, que você vai resolver, e o CCIR. Tá? Então, esse trabalho maior aqui é o que eu já começaria a pegar essas informações aqui, tá? Então, essa é a primeira etapa que eu vou já fazer, é rodar em cada um dos confrontantes, saber se ele tem alguma divergência com o georreferenciamento. Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer, né? Visitar propriedade por propriedade, pegar e falar, olha, nós estamos fazendo o geo e nós vamos pegar a anuência, você tem alguma divergência? Tem? Não tem? Aí a gente já resolve na hora. Perfeito. E aí, coloca os marcos, e aí você faz assim, você coloca os marcos e depois volta para rastrear, né? Isso. Porque a gente põe o mapa e depois põe a chapinha em cima, né? E aí já vai depois ficar mais fácil na hora de rastrear, já rastreia com o número correto. Beleza. Então, colocar aqui certidão de território de cada vizinho, né? Aqui são informações, né? Informações, cartas de confrontante. Informações, cartas de confrontante. Perfeito. Certidão anterior de cada vizinho, e depois elaboração das cartas, né? Mapas e cartas, né? Elaboração. Isso. Assim, de mapas e cartas, né? Porque aí você leva e mostra para ele, né? E isso é bom porque só nesse serviço aqui, ó, o Reginaldo, dessas 30... Quantos vizinhos mesmo? 36, né? Oi? 36. Então, quantos? 36, né? Inicialmente 36, né? Desses 36, pelo menos 2 vai fechar serviço com o Reginaldo. E agora que você já viu o módulo de marketing? Não, eu saiba não. Dá uma olhada lá no módulo de marketing e vendas, tá? Que aí você vai juntar um pouco dessa toda a sua experiência aí com
com essas estratégias de marketing e vendas aqui, já quando na conversa com esses confrontantes aqui, você já vai conseguir mais alguns serviços. Que é o que eu acho que você consegue, né? Beleza? Então, essas informações aqui. E aí, o próximo passo é retificação da área aí e averbação, né? E aí sim fazer a regularização junto à Receita, INCRA, né? O INCRA vai estar ali, mas... já vai estar aqui, né? Você já vai ter tudo isso, né? Então, você já vai partir... Aí depois tem que fazer a atualização da Receita lá no CNIR, na documentação lá, né? O ADA. Isso. Aí você vai fazer o quê? Quando você já fizer o CCIR, tá? Vai estar a área da matrícula, tá? E aí, quando você criar esse ITR, ainda vai estar a área da matrícula, né? E aí, você já vai ter CRTR, já vai ter o K, tá? E aí, quando você terminar esse procedimento de retificação de área, né? Você chama como? Retificação de área mesmo? Oi? Você chama, eu posso chamar aqui, e averbação, né? Certo. Dos cadastros e gel. Vai ter que fazer o uso com ocupação do solo ali pelo CAR, né? Então já... E aí, depois que você fizer esse procedimento, aí tem um próximo procedimento, que é o que você está falando aqui, que é a atualização dos cadastros, né? Já com a área nova, ou seja, ele vai tirar uma nova certidão de inteiro teor, é isso? Certidão de inteiro teor nova, né? E atualizar cadastros. Aí, quando você tiver essa nova certidão, você vai lá do CCIR e atualiza, tá? Já vai automático atualizar a própria Receita Federal, tá? E aí, depois você atualiza o CAR. Beleza? Certo. E aí pronto, você vai estar, a área da matrícula vai estar atualizada o K, CCIR e TR. K, CCIR e ITR. Fechou. Aí eu compro o rural completo para ele. Aí a entrega do cliente. Entrega combo rural completo. E aí depois vai dividir. Aí vai entrar a segunda etapa, que é a subdivisão da área, e aí começa tudo de novo. Bom, pelo menos vai estar regularizado, né? A documentação. Perfeito. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Essa etapa, esse valor que você fechou aqui, de R$30.000 mais 15 alqueires, né? Ele está também com essa divisão? Não. Ele ainda não. Essa segunda etapa é uma outra situação. Tá. Beleza. Então. Essa é a segunda etapa, ele está amadurecendo essa ideia ainda. Pronto. Até porque é o cara que vai comprar, não é isso? Ele já adquiriu a propriedade e agora ele quer regularizar. Depois ele vai ver como é que vai ser. Porque tem muita área de mato, né? Também. Se ele ir amadurecendo a ideia, aos pouquinhos você vai perguntando para ele, Reginaldo, você vai mais ou menos dividir por onde? Aí que você pode pegar alguns pontos em campo, né? Já que você está lá, entendeu? Entendeu o que eu estou dizendo? Se ele achar que vai dividir em 6, como é que você mais ou menos acha que vai dividir aqui? Que aí em campo você já pode pegar alguns pontos, né? Quando você for dividir, você já pode considerar esses pontos. Assim, como vai ser feito um cadastro, o GEL, e aí internamente vai ser feito vários pontos de acompanhamento, né? E já vai deixar esquematizado várias divisões, né? Vários pontos já para futuro, né? É isso mesmo que eu tô falando. Então, mas aí você já tá ligado, né? Você já tá isso aí. Bom. É isso aí, tá? Pessoal, olha só, esse
não é um trabalho. Esse não é um trabalho simples, tá? Ele precisa de um bom tempo para destrinchar tudo isso aqui, tá? Por isso que esse valor foi um valor de R$ 30.000, mais 15 alqueires, que em média R$ 500.000, né? Valorizado em quase R$ 500.000 aí, aproximado, né? Então, não é fácil, né? Então, e Reginaldo sabe que pode envolver muito tempo aí, esse serviço, né? Então, às vezes o pessoal, é fácil ganhar dinheiro com a regulação de imóveis rurais? Não, tá? Não é fácil. É possível, mas não é fácil, tá? Então, tudo isso aqui precisa ter um expert bem grande para entender tudo isso aqui, tá? Então, por isso que, se você for calcular aqui, ó, envolve cifras aí que chega até R$ 500.000, tá bom? Então, esse tipo de serviço que a gente trata aqui. Santiago, pode ser serviço menor? Pode aqui, ó. O próprio Reginaldo já fez um de 12 hectares, R$ 6.000, um de 48 hectares aqui, R$ 9.000, né? Mas, para pegar um serviço dessa maneira aqui, precisa ter realmente uma bagagem. Não é qualquer pessoa que pega uma área de 3.000 hectares, não. Tá? Então, o Reginaldo aí tem diversos anos de experiência, né? E a gente já trocou uma ideia aqui, né, sobre isso. Eu vi que ele tá realmente entende de todo esse passo a passo aqui, né? Então, na verdade, eu que estou aprendendo aqui como é que ele vai fazer aqui. Né, Reginaldo? Reginaldo, tem alguma pergunta? Não, eu acho que você me esclareceu com relação à aula número 5 aqui, que era a dúvida que eu tinha, principalmente para poder localizar esse ITR, era 3, o né? fundamento inicial, né? Sim, sim. Isso é muito importante, tá, Reginaldo? Mais uma vez, tirar todas as dúvidas para não precisar criar CCIR ou ITR novo, tá? Para não ter problema aí. Como é um imóvel grande, é melhor você tirar. Posso fazer um novo? Posso fazer um novo CCIR? Posso fazer um novo NIF? Pronto, tá? E aí ele vai ter que pagar os últimos 5 anos. Lembrando, tá, Reginaldo, que eu acabei não colocando aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? 3.1, tá? Declaração do ITR. Exige, né? O cartório aí, né? Dos últimos 5 anos. Isso. E aqui vai envolver valores aqui para o seu cliente, para ele pagar, tá? Fique tranquilo, tá? Que a gente vai te dar o apoio nisso aqui, ok? A gente entende que isso aqui você domina, tá? E aqui você pode ter algumas dúvidas, né? Então, essa parte aqui a gente vai te auxiliar, tá? Você tem o nosso contato aí do nosso suporte. Não vai ser, vai estar fazendo pela primeira vez, não vai ser, não vai surgir dúvidas, tá? E é bom você tirar, ok? Tá com dúvida? Pergunta. É importante para a gente não ter mais essa tranquilidade aí. Mas você vai ver que fez um, os outros vão ser bem mais fáceis. Tá bom? Beleza? Deixa eu Sim, voltar senhor. aqui. Sim. Pronto, o pessoal ficou aqui, viu? O pessoal ficou aqui até mais tarde, 9h53, mas fechamos o procedimento até o final aí, né? Que é essa ideia, né? Essa ideia de entregar esse serviço completo, tá? Então, o Reginaldo tem essa missão aí. Reginaldo, se precisar, um outro momento, a gente, né? Como eu disse, a gente pode auxiliar você, né? Não precisa ser ao vivo aqui, a gente pode entrar aqui com você em alguma reunião. Vamos fechar esse serviço aí, que eu acho que esse é um dos serviços maiores que a gente tem aqui que os nossos clientes fecharam aí, né? Se você for calcular 500.000 mais 30.000, 530.000, né? É um imóvel, são cifras bastante altas e a gente precisa entregar esse serviço aqui. Eu quero que você entregue esse combo completo aí. E vamos mandar o prêmio para você, tá? Vamos mandar o prêmio para você, né?
essa plaquinha aqui, tá? Que parabéns aí por tá ativo aí na regularização de imóveis rurais, porque se você não fosse fechar esse serviço aí, esse cliente ia procurar muita gente para resolver isso aí, viu? Não é não? Olha, não é querer falar, mas não é qualquer profissional que pega uma área desse tamanho assim e que consegue levar até o final, né? Ela é bem desgastante, dá bastante trabalho. Já peguei outras áreas grandes também, mas não tão grandes assim. E essas outras lá do Piauí não precisou fazer as confrontações. Então, na época lá não precisava. Quando eu fiz na Universidade Federal em 2004 o curso, né, de georreferenciamento, daí para frente que a gente começou a trabalhar um pouquinho mais, mas não é fácil. O levantamento é tranquilo, o problema é os confrontantes. Isso é complicado, até você achar todos eles para levar a documentação no cartório. Você E o tem alguém lá cartório chega lá, porque a função do cartório é provar que você está errado e ele está certo. Enquanto ele tiver algum subsídio de falar que você está errado, ele não registra a matrícula. Foi isso que eu aprendi com um colega cartorário. Ele falou, nós temos que provar que você está errado. Enquanto você conseguir provar que você está correto e nós não achamos nenhum defeito, aí eu registro a sua matrícula. Então, o cartório é assim que funciona. Ele tem que ter uma segurança, né? A gente está falando aqui de segurança jurídica, né? Exatamente. E é ele que assina ali. Então, ele quer saber de tudo, ele quer confirmar tudo ali para que ele não tenha problema quando ele assinar ali, né? Ele que dá o oficial de registro de imóveis, né? Então, é ele que dá aquela matrícula. Então, ele precisa de o máximo de informações possíveis, né? Então, e com a regulação completa, você consegue conversar com ele de uma melhor maneira. Você vai ver que você vai conversar sobre CCIR, ITR, você já vai conversar com ele de uma outra maneira e entender, né? Às vezes você começa a entender o que é o CCIR, um ITR, um cadastro, né? E como é que faz. Então, você vai ver que esse papo vai ficar melhor, né? Junto com esses... Até com os próprios confrontantes, né? Para saber o que ele tem e tal. Me mande, né? E tal. Me coloque tudo isso à prova ali para você entrar com esses pedidos no seu serviço, tá? Muito bom, Reginaldo, muito bom. Posso ler alguns comentários aqui? Pode ficar à vontade. Obrigado. Vamos lá, pessoal comentando bastante aqui, tá? Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo isso aqui pelo adiantado da hora, tá? Nilson Borges aqui com a gente, João, Regulariza Brasil, Glace, Raimundo, Virgínia, Ricardo, todo mundo dando boa noite aqui, João Besson, ideias, Paulo Henrique, sou do Mato Grosso do Sul, João, Juscelane, Ataíde, boa noite, estou em Presidente Prudente, São Paulo, próximo a Londrina, olha só, pessoal próximo aí de Londrina, legal, Maria, boa noite, sou Ismael aqui de Recife, Pernambuco, Brasil todo aqui com a gente, tá? Esse procedimento aí, pessoal, só para confirmar, tá? Regulação de imóveis rurais, Brasil todo, tá? Os cartórios, eles podem ser mais exigentes em algumas coisas, eles podem ser menos flexíveis em algumas coisas que eu falei aqui, mas é esse procedimento, tá? Precisa de tudo isso aí para tá totalmente regular com o imóvel rural. Charles Araújo, Ivanildo, boa noite, Ivanildo Pereira, assessor técnico do FETAG Paraíba, olha só que legal, o pessoal das federações aqui com a gente, Renato Santana, Tangará de Mato Grosso, Douglas Rosa, Semi Brasília aqui com a gente, Semi, Comunidade do Combo Rural presente aqui, fera em Brasília aí, tá? Adão dos Santos, boa noite. Senhor, me chamo professor da Bahia, pessoal da Bahia aqui. Vou embora para o Paraná. E quando você falou aí das áreas que estão regulares, tá? Vamos Paraná, Rio Grande do Norte, deixa eu ver aqui. Ivanildo, o maior problema das terras do Nordeste é a falta de regularização e titulação fundiária. Temos mais
temos famílias de agricultores que estão mais de 100 anos na terra e não tem registro do imóvel. Pois é, realmente, tem muitos casos, tá? De áreas de posse, tá? E eu estava vendo uma postagem, tá? De uma empresa, esqueci o nome, ela fez uma análise da emissão de títulos pelo governo, né? E nos últimos 10 anos esse gráfico vem crescendo bastante, tá? E a gente espera que qualquer governo que chegar aí, tá? Eu creio que eles vão continuar crescendo aí na titulação de terras, ou seja, os posseiros ganhando o documento da terra, tá? Viu, Santiago? Beleza? A Juju fez um comentário ali, ó. Ela quer saber a respeito de um remembramento do CCR que está invadindo. Qual o caminho para ser regularizado? Eita, vamos lá. Boa noite. Fazendo um remembramento, diz que o CCR está inválido. É inválido. Qual o caminho para regularizar? Beleza. Reginaldo, se você conseguir ver algum comentário aí que você queira falar, por favor, me sinaliza aí. Olha só, inválido. O ideal é você, Juju, você entrar, às vezes está inibido, como a gente chama, tá? Mas o ideal é você entrar no SNCR do seu cliente primeiramente, tá? Para ver se é alguma atualização cadastral. Às vezes é uma atualização cadastral que você faz e você desinibe aquele CCR, tá? Por falta de atualização. Então ele pode estar inibido por falta de atualização. Então você entrando lá, você conseguindo fazer a atualização, ele pode voltar a emitir aquele CCR. Tá? Em último caso, não conseguiu atualização, consulta com o INCRA para ver se você consegue manter esse CCR ou não. Tá? Sala da Cidadania, ou então por telefone com o INCRA, liga lá, explica a situação, para ter certeza que aquele CCR você não vai usar mais. Se você não usar mais, está realmente cancelado, como é o caso aí que a gente crê que é de Reginaldo, que ele foi cancelado, aí você vai criar um novo CCIR, tá? Que é o que eu falei aqui como é que se faz para Reginaldo. Aí você volta aí, né? Foi uma das primeiras coisas que a gente falou aí, né? Como é que cria ali aquele CCIR, tá? E você pode fazer tudo isso do cômodo da sua casa. Algumas dessas informações, CCIR, TR, não necessariamente você precisa estar no local. Eu posso fazer o CCIR daqui para lá parar. Tá? Então, isso é muito importante também, CCIR, TR, CNI, né? Mas K de referenciamento, lógico, você tem que estar presencialmente. Existe algum aplicativo do INCRA onde possa analisar o registro de cada área mapeada? Olha só, você pode, sim, Rafael, através dessa análise que o Reginaldo fez aqui, né? Que é a análise das áreas que foram já referenciadas. Hoje a gente tem mais de 9 milhões, eu acredito, 10 milhões, né, de imóveis rurais no Brasil, e a gente tem 1 milhão de imóveis que estão já referenciados, tá? Então você consegue saber cada matrícula dessa aí, dos imóveis rurais que estão já referenciados, desses 1 milhão. Os outros, a gente tem muito trabalho aí, né, Reginaldo, para fazer aí dos 9 milhões que faltam aí, tá? Para a gente já referenciar, e é o que a lei está apertando aí esses proprietários para fazerem, tá? Então, 2023 vai ser um boom maior ainda. E aí, isso que a gente está batendo na tecla aqui, meu amigo. Comece agora. Não espere 2023 para começar, não. Tá? E tem muito profissional querendo fazer parceria aí. Se você não for profissional do GEL, você tem muito proprietário aí, profissional que está querendo trabalhar, que não tem muitas vezes o próprio cliente, e você consegue fazer parcerias e entregar o serviço completo para o seu cliente, tá? Live fica gravada, Marcelo, Marília, sou de Teixeira de Freitas, Bahia, legal. Valdemir Caldas, da comunidade, eu acredito que eu vou fazer uma live com o Valdemir também, acho que é na próxima semana aqui, tá? Olha, tenho visto profissional que só de um cadastro fica com medo de perder o serviço por causa do preço. É isso mesmo, né? Quando você entende
quando, quando você entende o valor do seu serviço, você cobra o preço, né, que você quiser. Então, o Reginaldo sabe a qualidade dele. Ó, meu preço é esse aqui, tá? E quando você também tem outros serviços, você tem clientes, né, você fica mais tranquilo. Então, por isso que a gente fala aqui, precisa de estratégia de marketing e vendas. Isso é importante, né? Porque você vai ter mais clientes, você vai conseguir dar aquele preço mais tranquilo. Se não fechar com esse, fecha com outro, você consegue passar mais propostas, tá? Então, às vezes, o cara ali está sem serviço, tem que dar aquele preço, quer fechar, diminui o lucro dele e acaba podendo dar em prejuízo, tá? Eu não vou conseguir ler todos os comentários, senão eu vou ficar aqui o dia todo, tá? Tem o último comentário lá embaixo, da Tá, Thelma. vamos ver aqui o último, só para a gente finalizar. Thelma, minha avó vendeu uma parte do terreno e a pessoa transferiu tudo para o meu nome. Minha avó vendeu uma, vamos lá. Minha avó vendeu uma parte do terreno e a pessoa transferiu tudo para o seu nome. Quando fomos cadastrar esse ano, estava no nome do comprador. Como fazer o cadastro da outra parte? Olha só, Thelma. Quando Se sua avó vender uma parte do terreno, não é para o cara transferir tudo para o nome dele, não. É para ele desmembrar, tá? Então, se Reginaldo pegar algum serviço que o cara está comprando uma parte, Reginaldo vai fazer o quê? Reginaldo vai, opa, você tem CCIR? Você tem TR? Pronto. Eu vou vir aqui, eu vou você adquirir uma parte do imóvel que já tem CCIR. Então, aquele CCIR da sua avó iria continuar, tá? E você ia criar outro CCIR, né? Esse cara que comprou uma parte ia criar outro CCIR, criar um outro número do NIF, retificar o CAR, se já tivesse o CAR da área total, retificar o CAR, ia ficar um CAR da parte dela, da sua avó, e outro CAR da sua parte, baseado no georreferenciamento aí que deveria ser feito aí para desmembrar, né? Para o cara ter a parte dele lá desmembrada. É bom também, não só no cadastro, você ter a parte planta memorial descritivo ali para desmembrar junto ao próprio cartório, tá? Então, se for área com matrícula, todo esse procedimento aí junto ao cartório e não precisava transferir os outros cadastros, não, ok? E aí, como ele transferiu, olha só que problemão. Você pegou um profissional que não entende do assunto, né? E aí ele acabou transferindo, ele acabou colocando, adquirir uma área total. Ele não adquiriu uma área total, ele adquiriu parte. E aí é um problemão, né? Você, você já fizeram uma coisa. O ideal seria voltar atrás e ele fazer esse procedimento correto. Mas aí você me pegou, né? Aí Talvez sua nesse, avó diga. aí, nesse caso, o que, que nós temos que fazer? Pegar uma cópia da matrícula, que foi desmembrada, as duas partes, pedir o cancelamento e fazer 2 novos ITR e CCR e cadastrar tudo novamente. É, É isso? não, o ideal é que você aproveite aquele CCIR, tá? É assim, mas o ideal é que antes de você cancelar esse CCIR, ele pode aproveitar, entendeu, Reginaldo? Porque o cara já está pagando ali. Então ele já pode aproveitar esse CCIR e desmembrar em cima desse, entendeu? O ideal seria que ele desmembrasse, não cancelar esse. Alguém já está pagando ali, né? Que deve ser esse cara novo. O ideal é que ele desmembre desse ali para que ele fique com esse número novo aí, com esse número. Mas é por aí, tá? É por aí. O ideal é que você desmembre esse CIR e venha desse CIR, ou seja, esse CIR já existe, você venha desse CIR, cria um CIR novo, e daí você cria o número de TR, e o cara vai ficar lá com aquele CCIR antigo. Você vai ter que fazer o inverso aí, né? Era para ele fazer isso, então sua avó vai ter que fazer o inverso. E aí você vai vai nessa linha aí que o Reginaldo colocou, tirar a certidão, comprovar que esse CIR faz parte ali da área total e criar um novo CCIR para ela, tá? Mas baseado nesse CIR existente, para não ter problemas aí de custos, de pagar de novo, tá? Que se você criar do zero, você vai ter que pagar os últimos 5 anos daquele TR ali, né?
O ideal é que você não crie do zero. Tá bom, Thelma? Mas, da onde que você pode procurar um profissional, tá? Da comunidade do Pombo Rural aí, para te auxiliar, para entender melhor, analisar sua documentação, para ver se é isso mesmo que você está falando, tá? Entender melhor, porque a gente está falando aqui em cima do que você está passando, né? Então, pessoal, é isso aí, tá? Já é 10 horas, 1h50 de bate-papo, né? Utilizou bastante tempo do Reginaldo aí, né, Reginaldo? E eu quero agradecer todo mundo que ficou presente aqui com a gente até agora, né? Ficou até 25 pessoas aqui com a gente ao vivo, tá? Esse bate-papo fica gravado, ok? Então, que bom que vocês estiveram aqui. Foi uma aula aqui, né, que o Reginaldo deu para a gente aqui também, sobre regularização de imóveis, né? E podem comentar também, tá? E ficam atentos os próximos conteúdos, tá? Amanhã a gente tem mais uma mentoria às 18 horas e às 8 horas eu tenho mais um bate-papo aqui com vocês sobre um tema da regularização de imóveis rurais, tá? Aquecimento da Semana da Regularização Rural 15K, link está na descrição aí do vídeo do YouTube, do Facebook, né? Vai lá, se inscreve, compartilha esse bate-papo aqui com outra pessoa. E, Reginaldo, só tenho a agradecer a você, tá, por estar aqui com a gente até agora. Muito obrigado aqui, né, estar presente, por acreditar nesse projeto. E pode contar com a gente, tá, meu amigo? Para a gente fazer essa entrega desse serviço aí. Você já tem meu contato aí, tá? Vai dar alguns problemas, vai surgir dúvidas, mas esse é o processo. Eu que agradeço a disponibilidade e a atenção, né? E tentei colocar um pouquinho da minha experiência, eu acho que foi promissora, né? Muito boa. E tiramos várias dúvidas, e para mim principalmente, mas eu fico muito grato. Vamos concluir o curso, se Deus quiser. Beleza, beleza. E é isso aí, tá? Muito obrigado aí, Reginaldo. Fica com Deus. Um abraço aí para todo mundo aí da equipe, da sua família. Uma boa noite a todos.